Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos para a lição de número 4, que tem por título Cristo apresenta-se a Tiatira e a Sarde. Então, como os irmãos observou, na lição de número 3, nós intitulamos o Cristo apresenta-se às 7 igrejas. Por que damos esse título? Porque a lição 3, a lição 4 e a lição 5 nós vamos falar a forma que Cristo se apresenta a cada uma delas. Então, na lição 3 nós falamos sobre a forma que Cristo se apresentou a Éfeso, a Esmina e a Pérgamo. Agora, na lição de número 4, nós vamos falar a forma que Cristo se apresenta a Tiatira e a Sarde. E nas próximas, nós vamos falar sobre a forma que Cristo se apresenta a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, a partir da lição 6, nós vamos agora voltar a falar sobre cada igreja. Então, vamos voltar novamente à lição, na lição 6, sobre a Éfeso. Agora falando com mais detalhe sobre cada uma das igrejas, começando na lição 6, chegando até a Laodiceia. Então, é importante isso. Então, aqui nós vamos falar sobre essas duas, na lição 4. É importante o professor que vai lecionar dar uma passadinha lá na lição 9, para entender um pouco sobre Tiatira. Entendendo uma coisa, que aqui nós vamos falar apenas a forma que ele se apresenta, baseado nos primeiros versículos de cada carta. Então, vai lá na lição 9, lição 10, porque você vai entender melhor. E volta a lecionar. Mas vamos lá. Aqui o nosso objetivo geral é mostrar como Cristo se apresenta a Tiatira e a Sarde. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é evidenciar a revelação de Jesus como Filho de Deus. O terceiro é esclarecer que nada escapa do seu olhar e que sua força e firmeza são perfeitas. Os 2 primeiros tópicos nós vamos falar sobre a forma que Cristo se apresentou a Tiatira. O último nós vamos falar, destacar o significado da revelação de Cristo a Sarde. Mas vamos para a nossa introdução, para nós ganhar tempo. Continuando o nosso estudo sobre as 7 cartas, desta feita mostraremos como Jesus se apresenta à igreja de Tiatira e a Sarde. Então, continuando o estudo das 7 cartas, desta vez, observe, nós vamos falar a forma que Cristo se apresenta a Tiatira e a Sarde. Então, repito, a lição 3, lição 4 e lição 5, nós vamos falar sobre a forma que Cristo se apresenta. A partir da lição 6, nós vamos entrar com mais detalhe sobre cada igreja. Agora, vamos lá. Para Tiatira, ele se apresenta como Filho de Deus e identifica como aquele que tem olhos como chamas de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Isso quer dizer que diante dos seus olhos nada fica oculto. Aprenderemos sobre a totalidade do Espírito de Deus e o domínio de Jesus sobre a liderança da igreja. Aqui nós temos um pano de fundo da introdução a respeito do que nós vamos tratar em cada tópico. Veja, como eu falei, nos 2 primeiros tópicos nós vamos falar a forma que Cristo se apresentou como Filho de Deus, se identificando como aquele que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, Olhos como chamas de fogo, os irmãos já sabem, nada fica oculto dos seus olhos. Então nós temos aqui, como eu falei, repito, um pano de fundo, tratando daquilo que vamos lecionar em toda a lição. Então, a última, aprenderemos sobre a totalidade do Espírito de Deus e o domínio de Jesus sobre a liderança da igreja. Então, veja, no último tópico nós vamos falar sobre a totalidade do Espírito do Senhor e o domínio de Jesus sobre a liderança. Isso é interessante porque aqui já nos ajuda a entender que a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus e ele está no domínio de todas as coisas. Mas vamos lá para o nosso primeiro tópico, para nós ganhar tempo. Cristo revela-se como Filho de Deus. Então, aqui veja que no primeiro ponto, nós vamos mostrar a forma o porquê Cristo se apresenta como Filho, e se identifica como Filho de Deus para Tiatira. Isso é muito interessante entender.
O autor dessa carta se identifica a igreja de Tiatira como filho de Deus. Veja só, a cidade orgulhava-se de ter um templo especial dedicado a Apolo. Veja só, o Deus Sol, que explica o porquê o Senhor se apresenta como filho de Deus. A única vez que esse título é usado em Apocalipse. É a única vez que esse título é usado em Apocalipse. E justamente, especialmente para Tiatira. Isso tem um porquê. É importante entender por que ele usou esse título de filho de Deus para esta igreja. Observe que eu escrevi aqui sobre que a cidade orgulhava-se de ter um templo lá dedicado ao deus Apolo. E aqui, para que nós entendamos por que Cristo se apresentou dessa forma, é importante, porque ele é o Filho de Deus. Aqui na nossa verdade prática, eu até coloquei aqui, Jesus assim como Deus Pai, tem os mesmos atributos. Ele é onisciente e está vendo tudo e todos, e contemplando todas as igrejas. Então veja que Cristo tem as mesmas características do Pai. Como Filho unigênito do Pai, ele tem as mesmas características, né? Uma forma distinta de subordinado, subordinado ao Pai. Eu até escrevi aqui, é importante nós entender, veja só que ele se apresenta, né, com uma maneira distinta e subordinada de subsistência. Então Cristo, ele é semelhante ao Pai, tem as mesmas características do Pai, mas tem uma forma subordinada de subsistência. Então nada foge do padrão. Deus é Deus, Jesus Cristo como seu Filho também é Deus, com as mesmas características, mas ele nos ensina que ele não altera mais do que o Pai, não é? E nem diminui. Ele é aquele mesmo, subordinado, obedecendo à vontade do Pai, fazendo a mesma coisa que o Pai, né? No mesmo padrão, a vontade do Pai e a vontade do Filho. Ele diz assim, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Ele não falou isso em João, capítulo de número 14, versículo 6, se não me foge da memória? Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. As mesmas características. Então vamos lá. Entender isso aqui. Então havia um templo lá dedicado a Apolo. E é importante entender que essa divindade da Grécia aqui era Apolo, não confundir com um companheiro de Paulo, Apolo, né? Aquele homem que pregava o evangelho, um grande missionário, que tinha... A história diz que ele dominava bem as escrituras judaicas, tinha um conhecimento tremendo acerca das escrituras judaicas, de tal forma que alguém chegou a falar que poderia ser Apolo que escreveu a carta aos Hebreus pelo conhecimento que ele tinha das escrituras judaicas. Martinho Lutero chega a falar isso, que ele poderia ser o que escreveu a carta aos Hebreus, por dominar, né, os estudos, a escrita naquela época, a escrita judaica e os manuscritos judaicos. Então alguém pode dizer que tenha sido ele. Mas vamos lá, vamos entender quem era Apolo. E agora nós entendemos por que Cristo se apresentou para a igreja. Veja só, divindade da Grécia e de Roma antiga. Era uma divindade da Grécia e da Roma antiga. Veja só, a mitologia apresenta como filho de Júpiter e Latona, irmão gêmeo de Diana. A deusa Diana, os irmãos conhecem, que era uma divindade também da Grécia, que tinha um templo suntuoso lá, que aquela povo da época adorava ela. Era uma estalta, uma deusa que tinha vários seios, e em lições posteriores nós vamos falar isso, representando a fertilidade. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas veja que ele era considerado irmão gêmeo dela. Então vamos ver quem era Apolo. Apolo era considerado um deus polivalente. Olha só, primeiro ponto aqui, ele era considerado pela turma da época polivalente. Deus da medicina. Veja só, eles acreditavam que ele dava cura, que ele curava. Da poesia e das artes. Era considerado o Deus da poesia e das artes. Também considerado Deus dos rebanhos, do dia do sol, por isso que eu escrevi lá o Deus Sol, e em Roma havia um dia especial para festejá-lo, quer dizer, havia um feriado, um dia especial a essa divindade para festejá-lo, para reverenciá-lo.
Então veja, Cristo se apresenta aqui como Filho de Deus, assim, eu não tenho dia especial, Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, a criação é dEle. Ele é quem criou todas as coisas. Então o que é que Cristo está querendo dizer para essa igreja? Não, que esse Apolo, que esse povo estão adorando aí, não é nada. Né? Tudo aquilo que eles atribuem a Ele, né? Nada é dele. Tudo é de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E como filho de Deus, tendo as mesmas características do Pai, está dizendo, tudo me pertence. E quem tem todo o poder é Ele. Então Ele pode curar. E observe que a outra coisa que nós podemos destacar aqui, que Ele era considerado filho de Júpiter. Também considerado pelos romanos como Zeus. E nós vamos entender aqui quem era essa divindade considerado como o pai dele. Veja só, Deus da mitologia romana era esse Júpiter. Segundo o livro de Macabeu, no capítulo 6 e o versículo 2, isso está nos livros apócrifos, né? Livro que não é inspirado, livro não constante nas versões protestante ou evangélica, bem como hebraica, recebendo a denominação de deuteronômica, que era considerado esse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 11, vai mencionar a respeito desse Deus e o que Paulo passou por causa, né, que recebeu o nome desse Deus, Paulo e Bernabé. E nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Agora vamos entender aqui, ó, considerado o pai dos deuses romanos. Quem era Júpiter aqui, ou Zeus? Era considerado o pai dos deuses romanos. Então vamos agora entendendo o porquê Jesus se apresenta como Filho de Deus. Recebeu também o título de Optomos Máximo, que mantém o significado de o Deus Supremo. Olha só, ele era reverenciado, considerado como máximo, quer dizer, um Deus máximo, o Deus Supremo, né? Considerado um Deus Supremo. Observe que ele era considerado o Deus Supremo e Pai dos deuses. Então entendeu agora porque Cristo se apresenta como Filho de Deus, dizendo para os irmãos de Tiatira, ou os crentes, que esse Deus reverenciado, considerado como Filho do Deus Supremo, na linguagem deles lá na mitologia romana, ele não era nada aqui. Quem era verdadeiramente o Filho do Deus Todo-Poderoso, que manda em tudo, que está no domínio de todas as coisas, é ele, Jesus Cristo, e que ele era apenas uma divindade, né, adoração ao diabo, porque Paulo vai mencionar isso, por isso que eu falei para vocês lá na lição 9, no segundo ponto do primeiro tópico, que lá vamos explicar, porque Paulo diz que quem adora uma imagem de escultura está adorando os demônios. Então esse povo estava idolatrando, né, estava aprofundado na idolatria e considerando essa divindade um Deus supremo. E Paulo, veja, foi até apedrejado por causa disso, porque não aceitou ser adorado. E nós pode ler aqui, ó, a partir do versículo 8, mas vamos ler do 11, porque Paulo estava pregando ali, né, e quando ele estava pregando, aqui vai dizer assim, estava assentado em Listra, certo varão, aleijado dos pés, concho desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, então ele ouviu Paulo pregar, e Paulo se dirigiu a ele e curou, e ele foi um Deus. Então quem era aqui o Apolo? Considerado Deus da cura, mas lá havia um templo, porque é importante ler, né, assim, vendo que tinha fé para ser curado, Paulo vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Olha só, e veja só, e chamou Júpiter a Barnabé, aqui na versão corrigida, na versão da NVI, ele diz assim, Barnabé chamou de Zeus, chamou Júpiter
é o que nós estamos falando, é importante entender. Aqui na corrigida é de Júpiter, aqui na NVI ele diz que é Zeus. Então, por isso que eu disse para os irmãos, era considerado Júpiter, mas os romanos também conheciam como Zeus, chamando ele de Deus Supremo, Pai dos deuses, né? E chamava de Deus Todo-Poderoso. Então, veja, Bernabé chamou de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Né? Paulo chamou de Mercúrio, e aqui ele disse que Paulo chamou de Hermes, porque era o que falava, era aquele que pregava. Então, quando Paulo não aceitou a adoração, dizendo para ele, né, aí veja aqui que ele diz assim, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, veja que esse templo estava ali em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, e queria com a multidão sacrificasse-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, e clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitados às mesmas paixões, e vós anunciamos o que vos converteis dessa vaidade ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Agora observe, Paulo não aceita aqui a adoração, porque lá havia um templo do Zeus, ou do Júpiter, né, como conhecido, e em frente à cidade. Quando Paulo faz aquele milagre, que Paulo ora pelo concho, né, na autoridade do nome de Jesus, ele andou, e as pessoas agora correram e começaram a reverenciar, dizendo: não, Paulo, Barnabé é considerado aqui o Júpiter, que é Zeus, e Mercúrio a Paulo, porque era aquele que discursava. Então agora o sacerdote desse Deus começou a trazer bezerros, grinalda e outras coisas para ser sacrificado e oferecer a esses deuses, porque eles achavam que eles encarnaram, se tornaram como um homem e desceram até eles. Paulo saltou no meio da multidão e disse: eu sou homem como vocês, as mesmas paixões, e pregamos um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Quando Paulo, meu irmão, vai falar isso acerca que ele é homem e prega sobre o Jesus Cristo crucificado na cruz, os homens se enfureceram e apedrejaram a Paulo. Depois você pode ler aí em Atos 14, a partir do versículo 8 até o número 20, você vai ver que eles queriam apedrejar Paulo, né? E até chegaram a apedrejar e tiveram como morto, a palavra de Deus diz. Então, só entendendo aqui o porquê Cristo se apresentou como Filho de Deus. Isso é importante, por causa dessa situação, não é? Que eles tinham essa divindade pagã lá, considerado como Deus Todo-Poderoso, filho, pai de Apolo. Então, como lá tinha um templo dedicado especialmente a Apolo, não é? Ele agora, veja só, vai e tinha um dia lá em Roma especial dedicado a ele. É um dia de feriado, podemos dizer assim, para dedicar a esse Deus. Então aqui nós temos uma pequena definição, o porquê Cristo se apresentou. Então é muito importante isso aqui. Vamos lá. João teve que transmitir uma mensagem de advertência e de julgamento severo a essa congregação, o que explica a descrição dos olhos e dos pés do Senhor. Então veja que João teve que enviar uma mensagem, não é, de advertência, uma mensagem de advertência e de julgamento, não é? Veja que Deus é um Deus tremendo, poderoso, que conhece, que eu falei, Jesus tem a mesma divindade do Pai, tem as mesmas características do Pai, e logo ele tem aqui, né, a cautela de nos advertir. Então, Deus, antes que eles caiam em uma escassez ou venham acreditar nas mesmas crenças daquelas pessoas, o apóstolo é aqui imbuído por Deus em levar uma mensagem de advertência para aquele povo e de juízo, não é? Algo que deixava Deus irado, que se eles fizessem tais coisas, Deus poderia provocar a ira de Deus sobre a vida deles. E antes que eles passassem
acreditar naquele que aquele povo acreditava, Jesus se apresenta para eles dando uma mensagem de advertência. Não é diferente. Jesus nos adverte até os nossos dias. Lembra de Noé? Noé fica 120 anos construindo uma arca, uma forma de trazer uma advertência para o povo e o povo se arrependesse. Jonas é imbuído e a Nínive levam uma mensagem de advertência, né, e de juízo, como aqui aconteceu. Eles se arrependeram e Deus o perdoou dos seus pecados. Glória a Jesus. Vamos andar, porque nós estamos apenas aqui no primeiro ponto do primeiro tópico. Jesus como Filho de Deus. Jesus reivindicou esse título durante o seu tempo aqui na terra. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo de número 27, Lucas 10 e 22. Jesus reivindicou esse título enquanto estava aqui na terra. Quer dizer, ele diz qual era o objetivo de Jesus de reivindicar esse título. Mostrar para as pessoas que ele era aquele prometido do Gênesis, que viria para esmagar a cabeça da serpente, para redimir o povo, porque o povo de Israel esperava a redenção em Cristo. Todos do Antigo Testamento que sacrificavam animal para que os seus pecados fossem pecados, quer dizer, perdoado, melhor dizendo, e o sacrifício ali era transitório, aguardava a redenção em Cristo, esperava a chegada do Filho de Deus. Então ele reivindicou em todo o seu ministério terreno. E assim, como os irmãos entendem, os escolhidos de Deus, os judeus não aceitaram, não quiseram aceitar que ele era o Filho de Deus, vindo de Deus para redimir o povo. Mas vamos lá. O seu título geral é Filho de Deus, isto é, o eterno unigênito Filho de Deus, o que denota que ele tem as mesmas naturezas do Pai, mas com uma maneira distinta e subordinada de subsistência, aquilo que eu falei para os irmãos, de maneira subordinada de subsistência, de subsistência. Mas vamos lá, João capítulo 5, versículo de número 22 e o 23. Então os irmãos podem estar lendo aí. Pedro é aprovado ao professá-lo e reconhecê-lo como Filho de Deus. Veja, é aprovado professá-lo e reconhecê-lo como Filho de Deus. Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 17. Foi por causa dessa afirmação que Jesus foi condenado pelo Sinédrio. Então os irmãos, vejam aqui, Pedro é aprovado quando Pedro revela: tu és o Filho de Deus. Porque ele recebe uma revelação do alto, da parte de Deus, né? E é aprovado por Jesus, dizendo assim: não foi tu, né? Bem-aventurado, como melhor dizendo, esse bem-aventurado é tu, Simão Bajona, que não foi a carne ou o sangue que te revelou, né? Não foi por meio de mérito próprio, mas o meu Pai que está no céu te fez esta revelação. Então veja só, outra coisa aqui, que Jesus foi condenado, né? Foi por causa dessa afirmação que Jesus foi condenado pelo Sinédrio. Por causa dessa afirmação. Por quê? Aquilo que eu falei para os irmãos. Eles não aceitaram a Jesus como Filho de Deus. Eles não quiseram aceitar, né? Achou que Jesus era um impostor, que Jesus estava apenas ali disfarçando, né? E não era. E terminando, crucificaram o Filho de Deus, porque não o receberam como Filho de Deus. Se eu vim para os que eram meus, mas os que eram meus não me receberam. Vamos lá. A identidade do Filho. Esse é um dos nomes mais definitivos de Jesus Cristo nas Escrituras. Este é um dos nomes mais definitivos de Jesus Cristo nas Escrituras. No Novo Testamento, o Filho de Deus indica a divindade de Cristo. No Novo Testamento, o Filho de Deus indica a divindade de Cristo, né? Indicando de onde ele é, de onde ele veio, né? De quem verdadeiramente ele é filho, né? Então vamos lá. A expressão Filho do Homem define a sua obra como Cristo. A expressão Filho do Homem define a sua obra como Cristo, o Messias. Esta expressão poderia ser traduzida como o Filho que se relaciona com Deus e o Filho que se relaciona com o homem. Quer dizer, aqui uma espécie de sacerdócio, né, que se relaciona com Deus e com os homens. Quer dizer, uma espécie de mediador entre Deus, entre os homens e Deus, né, que conhece a necessidade dos homens e repassa para Deus. Então veja que ele é um intercessor dos homens aqui.
o Filho que se relaciona com Deus e o Filho que se relaciona com os homens. O Messias é chamado pela primeira vez de filho no grande Salmos messiânico. Então, o Salmo 2 é considerado um salmo messiânico, que é uma profecia sobre a vinda do Filho de Deus à terra e sobre o seu futuro papel real sobre Sião. Sobre o seu futuro papel real sobre Sião. Quer dizer, aquele que reinará no milênio com poder e grande glória. Vamos lá, o tema, estou indo aqui correndo. O tema deste salmo revela que Deus algum dia enviaria seu filho para reinar em Sião. O tema desse salmo revela que Deus algum dia enviaria seu filho para reinar sobre Sião, sobre toda a terra. Tanto sobre Sião, lá Sião é o seu quartel-general, podemos dizer assim, é o seu palácio, é onde ele vai ficar e vai governar toda a terra. Nesta ocasião, o mundo deverá reconhecê-lo como filho de Deus, prestar-lhe homenagem e refugiar-se nele. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Mas eu vou adiantar. Não nós fica só aqui no primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico. Olhos como chamas de fogo e pés como latão. Vamos lá. Não tem como escapar de seus olhos. Não tem como escapar de seus olhos. Os olhos como chamas de fogo significa a capacidade de penetração do juízo divino. Significa a capacidade de penetração do juízo divino. Meus irmãos, olha aqui, ó, ninguém consegue fugir dos seus olhos, ou ninguém consegue fugir do seu olhar que percorre toda a terra. Percorre toda a terra. O escritor aos Hebreus diz que nada está oculto diante de seus olhos. Todas as coisas estão nítidas perante o olho dele. Oh, glória a Jesus! Perante o olho dele. Meus irmãos, não tem como escapar, né? Ele está de olho, ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando a todos, bons, maus. Por mais que o homem queira se esconder de Deus, não é possível. Não é possível esconder de Deus. Ele está vendo tudo. E nós temos aqui como base o Salmo 139, versos 7 a 12. Né? O professor pode estar entrando com mais detalhe. Eu vou correr aqui, porque o tempo é remido. Vamos lá para o segundo ponto. Pois como latão, pés como latão, melhor dizendo. Seus pés são semelhantes ao bronze polido. Ao bronze polido. Tem força para castigar e esmagar todos os seus inimigos. Veja que ele apresenta como filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Ele está dizendo para essa igreja, olha, eu estou vendo tudo, estou contemplando tudo. Não é? E ele diz os meus pés como latão, quer dizer que tem força para castigar e para esmagar. Por isso que eu falei lá na introdução, né? A forma que ele se identifica, né? Como aquele é dado a ele uma mensagem, perdão, aqui no último tópico, né? João escreve uma mensagem de juízo no primeiro ponto do primeiro tópico para esse povo. É sob esses pés que ficarão todos os seus inimigos quando ele vier. É sobre estes pés, né? Quando ele vier, os seus inimigos vai ficar debaixo. São esses pés que uma vez sangraram sob os cravos na cruz. E você sabe o porquê, né? São os mesmos que quando ele voltar em glória, tocarão os montes das oliveiras, que nesse momento se fenderá em dois. Zacarias 14:4. Assim como ele julga com sabedoria perfeita, assim ele age com força e firmeza perfeita. Meus queridos irmãos, ele sofreu por mim e por você, né? Mas esses mesmos pés que receberam os cravos vão vir com poder e grande glória para botar todos aqueles, né, que se julga grande, melhor, poderoso, debaixo dos pés, que oprime a igreja, que massacra, não é? Que humilha o povo de Deus. Então, aquele que há de lutar por nós vai vir um dia, né, que cuida de nós com poder e grande glória. Primeiro ele nos redimiu, primeiro ele nos deu a garantia de salvação, depois
Ele vem para guerrear por nós. Amém? Agora vamos para o terceiro tópico. Nós abordamos aqui apenas 2 pontos no segundo tópico. Agora vamos para o terceiro tópico. Revelação de Cristo a Sardes. Vamos lá. O autor da carta a Sardes, aqui Cristo é identificado como quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As mesmas expressões. Parafraseando, encontra-se em Apocalipse 1 e 4, 3 e 1, 4 e 5 e 5 e 6. Por isso que nós usamos como base. E consiste em uma descrição simbólica do Espírito Santo, o qual, em sua plenitude e mistério, possibilita ao homem viver em busca da santidade. Possibilita ao homem viver em busca da santidade. Meu irmão, não há quem tenha o Espírito Santo de Deus e não se preocupe em buscar a santidade. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus na vida preocupam buscar a santidade. Ter uma vida de santidade. Não é? Se alguém não preocupa em buscar uma vida de santidade, é como se o Espírito já não estivesse mais nele, estivesse longe dele. E ele não preocupa mais ter uma vida de santidade. Mas todos aqueles que têm o Espírito de Deus, ele é impulsionado a cada dia buscar uma vida de santidade. Convém meditarmos nos 7 títulos do Espírito Santo, mencionados em Isaías 11, versículo 2, que diz assim: Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os seus 7 títulos. Eu vou adiantar aqui, porque não fica muito grande o vídeo. A ação do Espírito. Não é? Existe apenas um Espírito Santo. Apenas um. Existe 7 títulos, mas aqui nós vamos entender no segundo tópico a ação do Espírito. Não existe apenas um Espírito. Efésios 4:4. Mas o número 7 indica plenitude, integridade. Indica plenitude e integridade. O Espírito Santo concede vida à igreja. E era exatamente o Espírito Santo concede vida à igreja. E era exatamente dessa vida que o povo de Sardes precisava. Olha, o Espírito Santo concede vida à igreja. E era exatamente dessa vida que o povo de Sardes precisava. Então, dá um pulinho lá na lição 10, você vai entender o porquê eles precisavam dessa vida. Então, indica plenitude, no sentido profético aqui, voltando um pouquinho atrás, né? Mas o número 7 indica plenitude e integridade, falando a forma do agir do Espírito Santo, né? A forma que ele age. Então, vamos lá, o Espírito Santo concede vida à igreja. Então, veja só, uma igreja sem o Espírito Santo é como um corpo, é como um cadáver sem espírito, um cadáver ambulante, podemos dizer, sem espírito. A igreja sem o Espírito Santo é como um cadáver ambulante sem vida, que está andando aí, mas não tem vida. Mas uma igreja com o Espírito Santo é uma igreja que tem vida, e vida com abundância. A igreja nasceu quando o Espírito de Deus desceu no dia de Pentecostes. A igreja foi considerada, né, o nascimento quando o Espírito Santo selou ela no dia de Pentecostes. E sua vida vem do Espírito. A vida vem do Espírito. Quando o Espírito está quando o Espírito está entristecido, a igreja começa a perder vida e poder. Quando a igreja deixa o Espírito, ou uma pessoa deixa o Espírito Santo entristecido, começa a perder vida e poder. Né? Começa a perder, vai decaindo, vai definhando e não sabe o porquê. Muitas das vezes é perdendo a presença do Espírito. Quando o Espírito é confessado e os membros da igreja colocam a vida em ordem com Deus e uns com os outros, o Espírito infunde nova vida, um reavivamento. A nossa preocupação precisa ser essa. A igreja precisa lutar para ter uma comunhão com Deus,
para ter uma comunhão com os irmãos, ter uma vida pautada na palavra, obedecendo, o Espírito Santo ele funde uma nova vida em nós e nós passamos a ter vida com abundância. O terceiro tópico para nós finalizar aqui rapidinho, as 7 estrelas. Cristo também controla as 7 estrelas. Os mensageiros da igreja, né? Cristo também controla as 7 estrelas, os mensageiros da igreja. Então, observe que eu falei lá na introdução, né, que Cristo está no domínio de todos os líderes. Então, Cristo é quem está no controle. E ele, vamos dizer assim, Cristo também controla as 7 estrelas, quer dizer, os 7 mensageiros das igrejas. Os pastores são aqueles levantados por Deus para cuidarem do rebanho que lhe foi confiado. Então, os pastores são levantados por Deus para cuidar do rebanho que lhe foi confiado. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz que hão de prestar conta de cada uma delas. Há de prestar conta. Então, a igreja, quem está no domínio, quem está no controle? Jesus. Então, temos que entender isso. Alguém pensa que ele é o dono da igreja, é a igreja de Jesus. Temos que entender isso aqui. Por vezes, uma igreja começa a morrer por culpa do pastor. E o Senhor precisa remover essa estrela e colocar outra em seu lugar. Está na Bíblia. Então veja, por vezes a igreja começa a padecer por causa do seu pastor. O pastor perde a comunhão com o Espírito Santo, perde a visão de Deus, porque o Espírito é aquele que vai orientando, vai dando visão espiritual, vai, né, enchendo ele para que venha ensinar uma palavra santa, verdadeira, doutrina. E se ele perde isso, a igreja vai perdendo também. Né? Então, por vezes o Senhor precisa remover essa estrela, como ele está no domínio, e colocar outra. Agora, uma igreja que acha que ele é o dono da igreja e Jesus já está por lado de fora, aí Jesus não pode fazer mais nada, aí fica por conta própria, né? Morre, aí morre. Meus queridos irmãos, fica todos com Deus. Eu quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais essa oportunidade, sempre louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Aldair Gonçalves Dias, toda a sua família, toda a diretoria da igreja e da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos.